E o Palmeiras, que enfiou 4-0 no Universitário do Peru, também assegurou mais uma contratação. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses dois temas. Você sabia que o Palmeiras ultrapassou a marca de 600 milhões de reais em reforços apenas em 2025? Vídeo de hoje do canal do Nicola te apresenta toda a contabilidade. Já o Grêmio fechou a contratação de um jogador super importante do Palmeiras. Para completar, Anderson Talisca pode voltar ao Brasil nessa janela de transferências, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já a rodada do futebol para o Brasil nessa quinta-feira foi perfeita. Os três times que entraram em campo na Libertadores e na Sul-Americana venceram. Destaque para a vitória por 4-0 do Palmeiras contra o Universitário em Lima, no Peru. Só uma observação, as oitavas de final tiveram 8 gols. E metade desses gols foram marcados pelo Palmeiras, todas as outras partidas com placares bem apertados. Como, por exemplo, a vitória do Botafogo contra a LDU no Newton Santos. O Arthur marcou no começo da partida a vitória por 1-0. O Botafogo agora vai precisar empatar no jogo na altitude de Quito na semana que vem. Pela Sul-Americana, de virada, o Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz por 2-1. Primeiro tempo horrível do Galo, que saiu perdendo. A virada começa com um gol de Coelho e no finalzinho da partida, com um toque de peito de Renier, que havia acabado de entrar para fazer sua estreia, o Hulk balançou as redes, garantindo a vitória por 2-1. Bora falar agora sobre a chance de Anderson Talisca jogar no futebol brasileiro, depois de Flamengo, Corinthians e Bahia sondarem, foi a vez de o Grêmio entrar em contato com o meio atacante de 31 anos de idade. O Marcelo Marques, que é o dono de uma das maiores panificadoras do país e responsável por colocar dinheiro no Grêmio, o mesmo cara que havia tentado levar o Roger Guedes para o tricolor, fez uma sondagem a Anderson Talisca para entender as condições de negócio. Mas dá para descartar que o Talisca chegue ao futebol brasileiro na janela de julho. Ele tem mais um ano de contrato na Turquia e o Fenerbahçe hoje pede 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais para liberá-lo. O jogador é importante, voltou de contusão, inclusive disputou 28 minutos numa partida contra o Feyenoord e nesse pouco tempo conseguiu fazer um dos gols da vitória por 5-2 que levou o Fenerbahçe para a última eliminatória antes da fase de grupos da Champions. E se o Fenerbahçe conseguir essa classificação, embolsa cerca de 70 milhões de euros, muita grana em jogo. Decisão super importante. Além da questão envolvendo o Fenerbahçe, que não quer liberar o Anderson Talisca, tem também a questão financeira. Por lá ele ganha 3 milhões e meio de reais mensais. A tendência é que o Talisca, ao fim desse contrato com o Fenerbahçe, escute propostas do Brasil para voltar para cá. Isso vai acontecer em julho do ano que vem. Bora mudar de assunto e falar sobre mais uma despedida no Palmeiras. Marcos Rocha se acertou nas últimas horas com o Grêmio e deve ser anunciado em breve. Poucos dias depois de Mike fazer o mesmo caminho, trocando o Palmeiras pelo Santos. O Marcos Rocha tinha contrato até 31 de dezembro e vinha sendo pouco aproveitado, especialmente depois da chegada do Kelvin, ele se tornou peça ilustrativa. O Abel Ferreira tem a intenção de fazer do Jair o titular absoluto e o Kelvin o reserva imediato. Terceira opção ficaria para alguém vindo das categorias de base, no caso o Gilberto. Até por isso, o Marcos Rocha percebeu que estava sobrando e começou a buscar alternativas no mercado. O Grêmio apareceu com uma proposta interessante de vínculo até dezembro de 2026. E o anúncio deve acontecer nessa sexta-feira. Dessa maneira termina uma das passagens mais vitoriosas da história recente do Verdão. Marcos Rocha venceu praticamente tudo. Carreira dele que é super vitoriosa, o cara faturou em todos os clubes 3 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros e mais 2 Copas do Brasil. Importante lembrar que o Grêmio buscava um lateral direito já há algum tempo, chegou a sondar o Mike, chegou a buscar outras alternativas e acaba de fechar com o Marcos Rocha. Só para completar, registrar que com a saída do Marcos Rocha, restaram apenas 3 atletas no Palmeiras que estavam lá quando o Abel Ferreira foi contratado no fim do ano de 2020. São eles o goleiro Everton, o zagueiro Gustavo Gomes e o meio atacante Rafael Veiga. Todos os demais já foram negociados. Hora de falar sobre o Palmeiras, dia bastante feliz. Primeiro por mais um reforço. Jefité, lateral esquerdo, revelado no Fluminense e que pertencia ao Rangers, foi comprado na tarde dessa quinta-feira. Rolou uma reunião em Londres entre representantes do Palmeiras, representantes do jogador e também do time escocês. O martelo foi batido, as cifras não foram reveladas. Há quem fale em 5 milhões de euros. Vou esperar mais um pouco para tentar buscar essa informação mais precisa. Só para lembrar que o Rangers havia comprado
o Jefité do Apoel por 800 mil euros, que equivaleram a 80% dos direitos econômicos. Na temporada passada, o Jefté foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato escocês e assina com o Palmeiras um contrato de 5 anos, chega para ser o reserva do Piquerez e ocupar a posição que era até outro dia do Vanderlan, negociado com o Red Bull Bragantino. Importante contar, porém, que nas redes sociais, torcedores do Rangers comemoraram a saída do atleta, meio que agradecendo ao Palmeiras por se livrarem do lateral esquerdo brasileiro. Confesso que fiquei surpreso com a reação dos torcedores. Para completar, registrar a excelente vitória palmeirense contra o Universitário no Peru, jogo de ida das oitavas de final, o 4-0 foi gigante. Grande atuação de Flaco Lopes, que marcou 2 vezes. Vitor Roque também desencantou, fez grande jogo, marcou gol, sofreu pênalti, enfim, atuação do Palmeiras muito convincente. O Palmeiras pode até poupar todos os seus titulares na partida de volta, que vai passar para a próxima fase, e aí aguarda o vencedor do confronto entre Libertad e River Plate, que se enfrentaram na noite dessa quinta-feira no Paraguai. Só para completar, registrar também que Gustavo Gomes, autor do primeiro gol do jogo de pênalti, se tornou o zagueiro com mais gols na história da Libertadores, foram 13 gols marcados. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que com as chegadas do lateral esquerdo Jefité e do goleiro Carlos Miguel alcançou a incrível marca de 635 milhões de reais em reforços somente no ano de 2025. Esse número fica ainda mais significativo na comparação com 2024, quando o Palmeiras contratou 8 jogadores e gastou 193 milhões de reais. Importante destacar que dos 11 reforços dessa temporada, somente o Bruno Fux chegou sem custos, ele veio por empréstimo do Atlético Mineiro numa troca com o Galo. Bora a todos os números. Só antes uma curiosidade, Leila Pereira, enquanto presidente do Palmeiras, foi sempre muito criticada por gastar pouco com reforços. Essa coisa começa a mudar no ano passado, com quase 200 milhões de reais de investimento, e se torna ainda mais impressionante em 2025. Bora aos números. Jogador mais caro do Palmeiras, Vitor Roque, comprado por 155 milhões de reais. Paulinho custou 114 milhões, o Sousa chegou por 90 milhões. Torres 73 milhões, Martínez 47 milhões, Jefité 44 milhões. Kelvin, recém-contratado, 32 milhões de reais, Micael 30 milhões de reais, Carlos Miguel e Lucas Evangelista 25 milhões de reais cada. Já falei que o Bruno Fux chegou sem custos. Hércules do Fluminense seria uma baita reforço para o Palmeiras, que está buscando volante. Só queria confirmar o número de jogos que ele já disputou com a camisa do Lion. É bom jogador, eu gosto bastante. Se não fosse uma lesão séria que ele teve, com a camisa do Fluminense, né? Ele teve uma lesão muito séria no Lion. Foi até um jogo em que eu estava em Fortaleza, a gente estava passando férias lá no Beach Park, e aí convidaram a gente para assistir ao jogo. Eu fui com meus 2 filhos, e aí nesse dia ele acabou tendo uma contusão no joelho, ficou quase 8 meses fora, voltou só no ano seguinte, né? E aí depois ele acabou sendo negociado para o Flu. Eu acho que, número de jogos no Campeonato Brasileiro, 14 jogos, não pode mais se transferir para outro clube. Volante moderno, de ocupação de espaço, gosto bastante, acho boa a dica do Ricardo. O Palmeiras negocia com algum meio-campista, o Palmeirense City. Existem algumas conversas, né? A negociação com o Marcel Ruiz está praticamente descartada, tá? A verdade é que nem o Brighton, não é o Brighton, o Marcel Ruiz é do Toluca, nem o Toluca, nem o Marcel Ruiz querem fechar com o Palmeiras. Por que eu falei do Brighton? Porque o Inciso pertence ao Brighton, foi emprestado para o Ipswich Town na temporada passada, na metade final da temporada passada. O Inciso está machucado, só volta a jogar em outubro, mas tem sido procurado por clubes também do Brasil, entre eles o Palmeiras. O que ele afirmou é que não quer jogar na América do Sul por agora, tem 21 anos de idade, tá bom? O Anderson Carvalho, Nicola Inciso, paraguaio do Brighton, PVC falou 15 milhões de euros que ele vai pro Palmeiras. Você acredita que essa negociação vai dar certo? Anderson, tem um pequeno grande ponto. O Brighton, ou melhor, o Inciso só pode voltar a jogar em outubro. Se o Palmeiras insistir nessa contratação e levar, ele vai estar trazendo mais um jogador cuja condição física não é das melhores, né? Baita jogador, muito acima da média, por exemplo, bem melhor do que o Facundo não, Facundo é outra coisa. Ele é melhor do que o Sousa e melhor do que o Torres, que são os 2 atacantes de lado de campo. O grande ponto a imprensa paraguaia tem cravado que hoje a ideia do Inciso é continuar no futebol europeu. Gabriel Jesus tem chance de pintar no Palmeiras? Não, Anderson. Gabriel é outro que só volta a jogar em outubro, tá? Boa noite, Nicola. Roger Guedes no Palmeiras, Alex Romão. Não acredito nessa possibilidade, não me parece fazer nenhum sentido.
Roger Guedes saiu pela porta dos fundos no Palmeiras, não deixou uma boa imagem, nem boa relação. E vou dizer mais, o próprio Guedes tem outras preferências. E aí, se nem o Grêmio, com um investidor com enorme capacidade financeira, conseguiu avançar, não me parece que outro clube brasileiro vai conseguir a contratação do Roger Guedes. A última oferta do Grêmio chegou a 20 milhões de euros com bônus. E a resposta do Al Rayyan foi de que o atleta não estava à venda. E aí, só para piorar, ou para completar, o Al Rayyan estreou no Campeonato Qatari, vitória por 3-1. O Gregory foi titular e deu uma assistência. Adivinha de quem foram os 2 gols? 2 dos 3 gols da partida. Foram do Roger Guedes, que vive fase iluminada por lá e tem muito moral lá no Catar, tá bom? Notícia do Sun Sports afirma que o Palmeiras enviou representantes para Londres, já com o contrato do Jefté pronto para assinar e acelerar a negociação com o Enciso. Pode confirmar? Pois é, estava marcado para essa quinta-feira a negociação, a conclusão de uma negociação entre Palmeiras e Rangers, pelo Jefté, lateral esquerdo. Deixa eu ver se houve alguma atualização. Jefté Palmeiras. A verdade é que o Jefté aceitou a proposta do Palmeiras. O Jefté gosta da ideia de trocar o time escocês pelo Palmeiras, tá? Mas faltava o sim do Rangers. Ver se a gente consegue essa confirmação ainda durante o programa. Dá para contar que o Palmeiras está muito perto de anunciar Jefté como seu novo reforço, tá? Rolou a reunião nessa quinta-feira. A reunião serviu para que as arestas entre Palmeiras e Rangers fossem adiantadas ou avançadas. E a tendência é que o lateral esquerdo, de 21 anos de idade, que pertence ao Rangers e foi formado na base do Fluminense, seja contratado, tá? Mais um reforço para o Palmeiras. Vou tentar descobrir cifras, né? O que a gente pode apurar em relação a valores, tá? Ele chegou por 800 mil euros ao Rangers. Minha rapaziadinha boa, fala comigo. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do clube maior do mundo. Quem é o clube maior do mundo? Palmeiras, Verdão. E é aquela coisa, né? Você ficou aqui, acompanhou a edição da tarde. Fica aí o nosso giro de notícias para você ficar acompanhando todas as informações do Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e até um ótimo final de semana para você. Amanhã, sábado, vamos estar firme e forte com novos vídeos na parte da manhã, 10 horas da manhã. Aguardo tua presença lá. Valeu, um grande abraço, até lá, tchau.